essas questões da tributação, elas não são neutras, né? Eu acho que nós tivemos um bom debate na reforma tributária, já das mulheres, que a tributação das mulheres é maior que a tributação dos homens. Tanto que eu pedi, por favor, se puderem abrir a câmera, porque uma mulher, para abrir a câmera e participar, ela custa muito mais caro que eu, porque eu pus uma camisa, estou de chinelo e short. Claro, todo mundo pode estar. Agora, vocês, né, para participar, serem gravados, tem a questão, né, da maquiagem, cabelo, né? E que foi revelado que o IPI desses itens, né, para aceitação social feminina é altíssimo. Então, é mais caro para as mulheres, né? Para os gêneros que se identificam com mulheres, não vamos ficar na questão sexual, mas os gêneros, né, se identificam com as mulheres, né, já inclusive nós temos aí uma situação que cabe também, e mais de perspectiva do imposto de renda. Agora, a reforma foi assintoso, porque tudo que vocês usam para serem aceitas socialmente é incrivelmente tributado. Isso surpreendeu também. Teve audiência também sobre isso. E também a questão social, né? Foi chamada a atenção no sentido de que o cálculo por dentro, por si só, encobre. Aí teve a clássica discussão do salmão, do sonho de valsa. Mas, puxa vida, eu vou no supermercado, eu fico falando quantos podem ficar saindo com sonho de valsa, o preço que estão as coisas, né? O supermercado chegando a preços que a gente não podia imaginar. Mas, de qualquer forma, a gente não sabe quanto está pagando de imposto e agora vai pagar. E também a questão, né, Larissa? A questão do negro, né? Dia da Consciência Negra, que chama a atenção. Né, Larissa? Larissa é a única que aparece aqui na tela negra. Então, quer dizer, já é um motivo de cumprimento e de reconhecimento, né? Voltando à questão do dia 20 de novembro, né, que é uma data muito importante da consciência negra, a Larissa aí, representante mulher, né, que eu acho isso muito importante, porque, dito aqui pelo professor, todas essas questões que envolvem profissão, exercício pessoal da sua vida, né, frente aos demais, a questão aqui agora dita, né, fiscal e tributária, que é tudo muito mais caro para a mulher, enfim. E é importante também trazer que dentro dessa data inicia-se o ativismo de 21 dias da mulher, né, contra a violência praticada à mulher, né, de todas as raças, gêneros, cores e credos. Então, tudo isso começou, na verdade, que é muito interessante como as coisas são interligadas, lá em 1600 e bolinha, né, com o Zumbi dos Palmares, quando ele foi assassinado e colocado a exemplo, acho que lá para o Nordeste, Alagoas, agora não me recordo exato o estado. E depois de alguns centos e centos, né, de anos aí, em 2011 foi criada uma lei para criar essa data, né, do dia 20 de novembro, e coincidentemente, o símbolo maior, ao meu ver, né, e peço desculpas se eu estou sendo equivocada, toda essa questão da consciência negra que começou lá atrás, com o tráfico, né, de escravidão e tudo mais, se deve à mulher, né, porque a mulher, ela tinha que parir, ela tinha que gerir, ela tinha que ajudar o seu companheiro, seus filhos eram utilizados para as piores atrocidades possíveis, né, a menina, o menino, eram inclusive objeto de venda, né, mercantil. Então, a mulher, ela sempre sofreu, se a gente for olhar a história, né, a branca, a negra, a amarela, a vermelha, porque, na verdade, as cores acabaram nos distinguindo de forma negativa, né, maliciosa, com maldade, porque somos mulheres, mas com o passar do tempo, com a questão do mercado livre, né, das finanças, algumas acabaram se destacando mais, ainda com dificuldade, né?
Então, eu acho que a data de hoje, essa conscientização, é para mostrar que tudo que é feito aí na sociedade, né, mundo afora, é para que ainda se distingua, né, a questão das classes sociais, dos gêneros, dos nichos, né, das cores, para facilitar para alguns em detrimento de outros. E a mulher negra, eu acho que é o maior exemplo que a gente pode comemorar na data de hoje, símbolo de força, de superação, né, de crença, porque ela segue firme, né, nos seus propósitos, e ela vem aumentando gradativamente a sua presença em cargos de alto nível, né, vamos dizer assim, cargos de chefia, de direção, de presidência. Ontem mesmo eu vi no Fantástico mulher negra na Casa Branca, e brasileira ainda, né, que a história dela muito impactante. Ela foi trabalhar muito jovem lá como babá, e ela, vendo toda a situação da escravidão, da imigração, do preconceito, ela seguiu adiante, muito embora com tudo ao contrário, né? Ela falou, não, eu vou ficar, vou estudar e vou ser alguém. E ela conseguiu. Então, se ela consegue, eu consigo, a Larissa consegue, a Marta consegue. O que a gente tem que ter, acho que justamente a data de hoje, é essa consciência, né? Consciência coletiva, consciência de respeito, porque a maioria das pessoas querem respeito, mas não querem dar o respeito. Então, tudo isso é consciência, né? Mas tem que sair da teoria, tem que sair do quadrado, né? A gente tem que entender que cada um crê de uma forma, age de uma forma, mas se agir junto, crer junto, acho que funciona melhor. Acho que é isso que eu tenho para dizer, Fábio, né? Te agradeço o espaço, quero parabenizar todas as mulheres aqui do grupo, porque hoje começam os 21 dias de ativismo, e também quero parabenizar você, né, e na sua pessoa, todos os homens, por compartilharem nesses momentos, e a princípio a gente vê que estão apoiando, né? Isso é muito importante, porque isso é um reflexo para o futuro, para quem vem por aí, né? É isso aí. Obrigada, querida. E também chamar atenção, né, Jaina? A Jaina também poderia falar uma coisa, também aproveitando que a gente vai falar de reforma tributária e as consequências das normas gerais de legislação tributária, que vão exigir uma releitura. Na administração tributária vai ter uma releitura também, me parece, claro, né, porque o comitê gestor só podem ser procuradores e administradores tributários, secretários, só a carreira de administrador e procurador poderão integrar o comitê gestor. As 14 cidades mais populosas, que certamente vão ser, já sabe quais, né? Rio, São Paulo, Belo Horizonte. E os 13 que representam mais de 50% da população brasileira. Isso vai exigir uma articulação dos municípios, que a gente já pode começar a falar. Ou seja, um município sozinho não vai fazer representante. Agora, como vai fazer o bloco mais 50 os municípios? Então, regiões metropolitanas vão ter que sair do papel, né? As associações representativas que a gente tem aqui em Santa Catarina, né, secretária FECAM, as associações que são modelos de sucesso, né, Manuela? Me parece um modelo de sucesso, por exemplo, eu desconheço uma articulação municipal nesse nível, né? Talvez seja o estado que eu conheço, do pouco que eu conheço, que as pessoas moram no município, né? Eu sou de, olha, você contou a história toda da região da sua família, da secretária Luiz Alves, da Manuela fala São Francisco do Sul, e assim vai, né? Então, são as novidades, mas também a questão dos direitos sociais, né? Direitos sociais que a reforma vai trazer o cálculo por fora. E também cabe também um pouco de reflexão nisso, né? Porque na medida em que você pode, eu tenho uma ideia muito particular, que na medida que você tem que estimular a igualdade por meio das ações que garantem o mínimo para as pessoas, aí as pessoas podem se desenvolver da melhor forma que parece possível, isso sem dúvida é necessário, mulheres, negros, indígenas,
Agora, chega um ponto em que isso a gente vai ter que refletir. Às vezes, eu estou ultimamente, mesmo onde nós moramos, aqui em Balneário Camboriú, que é uma cidade de serviços, né? Quando essas bicicletas se jogam na frente da gente com essas caixas para fazer entrega ou para prestar serviço, sinceramente, eu nem sei qual é o gênero da pessoa. Eu sei que aquela pessoa está com uma existência extremamente precária. E vou dizer mais, que também algumas coisas que me preocupam. A gente fala em educação. Agora, se a gente for em qualquer escola, bom, qualquer escola, e quem sou eu, né? Sou professor universitário, estou longe da linha de frente, né? Já tenho algumas experiências, já tive algumas experiências, mas estou longe da linha de frente, que é a educação fundamental, que está no município, né? O município parece que assume a creche, educação fundamental, e eu fico pensando, né? E quanto àquela família tradicional, ficou um mito. Homem, mulher, filhos. Daí eu penso, por que chegou nesse ponto? Pensando. Aí eu começo a falar, puxa vida. Aí eu começo a pensar nos direitos trabalhistas. Eu falo, puxa, a pessoa precisa descansar, a pessoa precisa chegar em casa um horário. A escola está pedindo que os pais participem e que as mães participem. Então, tem histórias que poderiam muito bem serem resolvidas com observância de direitos sociais, mas eu também compreendo que até o mundo que nós estamos aqui não é o mundo do mundo real. Nós estamos cada um na sua realidade, né? Nós estamos aqui usando uma nova forma de convivência. Então, puxa, eu penso que é alguma coisa de reflexão, porque a reforma tributária vai extinguir, né, o PIS, COFINS, vai permanecer a contribuição sobre a folha de salários, que é uma tributação sobre o consumo, porque, claro, o empregador ele tem que repassar o custo da folha de trabalho. Agora, também eu sei que a maioria das empresas acabam sendo Simples Nacional ou MEI, que é uma forma de trabalho disfarçado, porque, na verdade, o MEI é uma forma de formalizar a contribuição para a Previdência, né? Mas é trabalho, é puro trabalho. E trabalho sem férias, sem 13º, sem feriado. Como nós estamos num dia de feriado hoje, então isso eu penso, bom, e o suporte que a casa precisa na educação, mas existe, a gente defende, né, Jane, a educação integral. Então, por parte a parte da exigência da educação integral vai amenizar isso, né? Então, que vai ser algo inevitável. Então, em que medida direitos sociais, educação integral, né, secretária? Porque eu imagino que um dos maiores desafios para se administrar é a educação das pessoas, uma educação atualizada. Gente, para fazer uma defesa, eu tive que fazer uma defesa no Detran. Gente, precisa de um PhD para entrar no site do Detran, para entender o que é uma multa, não é, Manuel? Precisa de um PhD. Sinceramente, eu levei 3 horas para fazer a defesa. Aí eu falei, não é por aí. Aí aparece aquele formulário, putz,
não consigo entrar. Aí tem que copiar aqui a senha e o protocolo para entrar na sua multa. Aí eu vejo aquela sopa de letras, mas é claro, né? A gente tem o raciocínio assim, a gente teve oportunidade que as outras pessoas não tiveram de entrar no chat GPT, de entrar no Google e transformar o PDF no Word para fazer um copiar-colar. Aí eu falo, meu Deus, um motociclista, né? Ele vai pensar em multa para ele fazer uma defesa de multa? Não é verdade? Então, quer dizer, ou o meu INSS também para pagar a previdência, para gerar uma guia, precisa do PhD, né? Então, quer dizer, a educação é importante? A educação integral é importante. Agora, como a gente gerar integração social com essa tecnologia também que a gente tem na mão? Né? Eu acho que cabe hoje. Também observações, Manuela, que você trouxe algumas observações que ela gostou de falar e discutir como nós chegamos onde chegamos. Bom, e lei, 3 pitacos, né? O fato é que quando você leva alguma questão em juízo, se não isso é tradicional do direito brasileiro. A primeira coisa que você tem que ver é o precedente de decisão judicial, e não é de hoje. Não é E assim mesmo, quando tentaram súmula vinculante, também já tem desafios, porque essas súmulas vinculantes 24 do crime contra a ordem tributária acaba ainda gerando debate. Né? Outra questão é a questão da interpretação. Talvez vocês não saibam, mas o Napoleão fez um código civil na França em 1804. Né? Não se fala mais nisso. A ideia de código civil é do Napoleão, 1804. Qual foi a ideia dele? A França era muito... As regiões da França eram muito controladas por Paris, administrativamente, pelo rei. Né? E o que fez o Napoleão quando virou imperador? Ele falou, bom, agora eu vou ser um imperador que vai centralizar tudo na lei. Vai ser a lei que vai mandar. Aí ele fez o Código Civil. Para vocês terem uma ideia, o Código Civil napoleônico foi tão importante que as crianças, então, na França, porque, pasme, no início do século XIX, mas países latino-americanos como a Colômbia, desde 1820, conventos, igrejas foram transformados em escolas fundamentais. É uma diferença muito grande da América Espanhola em relação ao Brasil. Escolas fundamentais já desde a independência, igrejas, conventos foram desapropriados para ter escola fundamental, coisa que não teve. O Darcy Ribeiro gostava sempre de chamar a atenção. Falando para João, ainda mais para todos, vale a pena ver quem foi o Darcy. Aí, e eu vi o Darcy, meninos eu vi. Aí o que acontece? O Napoleão, ele alfabetizava as pessoas por meio do Código Civil, ele determinava que se alfabetizasse pelo Código Civil. E ele falava assim, agora não vai ter mais problema de interpretação, porque todo mundo vai ter em casa e vai ter no comércio, isso daí a gente tem um resquício até hoje, tem que ter um código do consumidor à disposição do cliente. Mas o Código Civil era para ficar no balcão de todo mundo e na casa de todo mundo. Porque se tivesse algum problema familiar, algum problema de sucessão, algum problema de contrato, estava a resposta no Código Civil e as pessoas... Aí ele falou, está resolvido o problema. Não.
Porque tem que adaptar a lei, viu, Manuela, à realidade. E você nunca aplica um texto normativo isolado como queria o Napoleão. Foi bem escrito o Código Civil Napoleão. Mas nunca o texto, você sempre aplica o ordenamento jurídico inteiro. Mesmo que na parte geral como a nossa, você tenha os conceitos e definições que a gente importou do Código Napoleônico na tradição nossa brasileira. Mas até isso a gente é diferente da Europa. Porque na Europa, quando você põe contrato de compra e venda, você compra todo o pacote que está no Código Civil. Enquanto que no Brasil, contrato de compra e venda é irrelevante os detalhes do contrato de compra e venda que estão no Código Civil. Por quê? Porque as pessoas são livres no direito civil até que, né, até que não tem uma disposição normativa, mas no direito civil é o direito do homem comum. E isso gera um problemão no direito tributário, porque o direito tributário você precisa entender de conceito de direito civil para relacionar com o Código Civil, com o Código Tributário. O Código Tributário não funciona sozinho sem entender direito civil. E pior, que os efeitos dos conceitos de direito privado não se aplicam no direito tributário. Aí vem uma das importâncias que eu estou falando na reforma. A reforma vai acabar o lançamento por homologação. Isso já é pacífico. Porque na década de 60, quando foram formatados esses impostos conhecidos, né? Impostos, taxas, mas somente os impostos, na década de 60, o sistema bancário não conversava com o sistema tributário. Então, só podia se atribuir ao lançamento por homologação. Na década de 80, antes, eu me lembro do meu pai conversando com os amigos que preenchiam, todo mundo em casa, a declaração do imposto de renda à mão e mandavam no envelope para a Receita Federal. E boa parte do papo é, você já recebeu a tua notificação do imposto de renda? Era a conversa dos homens na década. Eu me lembro do meu pai discutindo com os amigos, você já recebeu? E recebi em casa um envelope para pagar imposto de renda. Com a tecnologia isso mudou um pouco, então, o imposto de renda. Agora, o imposto de renda pelo lucro real precisa de outro PhD, porque custa muito caro, difícil de entender, e todo mundo prefere pagar mais imposto pelo simples e pelo lucro presumido do que ter trabalho, né, Manuela? Você é contador. Então, é isso. Agora, o que aconteceu com o CPMF? A CPMF, quando veio, foi uma conversa do sistema bancário com a Receita Federal? Não, primeiro com o Banco Central. Quem controlou a CPMF foi o Banco Central. E com o avanço, e no século XXI, evidentemente, isso daí se relaciona. Agora, quais são o que na reforma tributária se pretende? Na medida em que o comerciante recebe, vai ser o fato gerador. E automaticamente o sistema vai deduzir o crédito que ele tem por inteligência artificial. Agora, quem, né, Jaina, você deve ter essa experiência, e quem trabalha na área previdenciária, né, sabe a loucura que é o sistema do INSS para pensões, que é a chamada inteligência artificial. E no comitê gestor, me parece, secretário, que vai ser centralizada toda a discussão lá, não vai mais para o judiciário. Então, vai se criar um contencioso administrativo. Mas não um contencioso administrativo isolado.
vai ser algo mais amplo. Então, por exemplo, são falhas essas discussões. Por exemplo, esse secretário, eu não vou fazer promoção dele, ele falou, sempre tive dúvidas se ovo faz bem ou mal. Não vai ter essa discussão. Porque vai pegar, na minha opinião, a nomenclatura do Mercosul e vai classificar. E a discussão vai ser a mesma para classificar uma mercadoria do IPI. Outra coisa das leis complementares. É falsa a discussão que vai precisar de muita lei complementar. Essa história da lei complementar, aí, Manuela, eu devia a questão da Constituição de 88, lembra a Constituição de 88. Tanto que quem se manifestou que precisava, também não vou promover. Quem ficava fazendo contas de quantas leis precisava a Constituição para ser concretizada, nem se manifestou quanto à quantidade de leis da reforma tributária. Você sabe muito bem que aí está os precedentes do Supremo, que eu estava te devendo. Por isso que eu pedi que eu ia fazer uma colocação. A Constituição de 88, ela nasceu não do zero. A Constituição de 88 é uma emenda à Constituição anterior. Por motivos que a gente não vai falar aqui, ela não adianta que não vai ter golpe na Constituição de 88. Ainda que peçam, ninguém vai mexer, por motivos que também extrapolam o direito tributário. Foi um pacto que manteve o sistema político anterior à Constituição, que não é um sistema político que foi criado com a Constituição. Porque o Congresso eleito em 86 era um Congresso segundo as regras da Constituição anterior, até com 3 senadores que se mantiveram. Também não vem ao caso como chegamos a 3 senadores, eram 2. E a quantidade de deputados, e principalmente algo que a gente não discute. O voto do analfabeto, ou o reconhecimento do voto do analfabeto, porque existe o analfabeto funcional que votava. Mas o reconhecimento do voto do analfabeto multiplicou, se vocês pegam os gráficos, não vou entrar em detalhes aqui, se não me engano, por 3 o corpo eleitoral brasileiro. E nós, Jaina, cometemos um erro. Nós cometemos um erro na medida em que nós achávamos que, dando o voto para o analfabeto, ele automaticamente ia reivindicar direitos sociais. É isso mesmo, Larissa. Não reivindicou, a Larissa matou. Não reivindicou. Tá? Então, nós corremos o risco de ter um apresentador de televisão logo na primeira eleição direta, foi o Silvio Santos, por questões que não vamos discutir, foi impugnada a candidatura dele, mas ele era o grande candidato. Né? Então, ele era o grande... e não desmerecendo, e o Brasil cresceu muito. O Brasil cresceu muito. O Centro-Oeste, né? A gente vê aqui, né, Jaina, em Balneário Camboriú, é uma cidade em Santa Catarina que daqui a pouco vai ser uma cidade do Centro-Oeste. Eu não tenho nem dúvida, porque o que você vê é Paraná, mas principalmente Mato Grosso do Sul, Goiás, as pessoas que convivem conosco. E são pessoas com poder aquisitivo altíssimo. Altíssimo. Não chega a ser os banqueiros, né? E que geram, evidentemente, essa desigualdade por si só não resolve o problema na medida em que gera problemas sociais grandes na cidade, mas é uma questão isolada. Então, eu entendo, e eu gostaria de discutir isso,
que, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, Manuel, ele eliminou a questão à medida em que ele começou a fazer uma interpretação principiológica da Constituição para efetivar os direitos fundamentais. Não existia antes a interpretação principiológica. Ela foi surgir pouco depois da Constituição Federal, quando o Brasil começou a ler constitucionalistas americanos, teóricos constitucionalistas americanos. Um é o Ronald Dworkin. E até eu explico por que eu cheguei nisso, porque eu me honro de ter sido orientado no mestrado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Roberto Grau. Então, o Eros Grau foi o primeiro a falar que tinha uma ordem econômica na Constituição, e foi a tese dele de professor titular, e a gente tinha discussão sobre a base teórica dele da tese de cátedra, né? Tese de professor titular, não doutorado. E aí ele chegou, coisa que ele nem imaginaria um dia, ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E o fato é que, viu, Manuela, outra coisa também, é que, na minha expectativa, muita coisa o Supremo vai aplicar da tradição dele na interpretação da emenda. Na medida em que vai ser uma lei complementar padrão, viu, secretária? Minha expectativa, posso estar muito errado. Uma lei complementar padrão, definindo as atribuições do comitê gestor, e ele vai dizer o que disse já. E aquela parte das normas gerais de legislação tributária diz que a lei complementar deve dizer a base de cálculo e o fato gerador. Se vocês perceberem, na emenda constitucional, já diz qual é a base de cálculo e o fato gerador, tanto do CBS quanto do IBS. E se o Supremo Tribunal Federal seguir essa tradição, nós não vamos ficar discutindo o que é prejudicial à saúde, etc. Aquela lei complementar vai estar lá, mas o Supremo vai falar: o Brasil não pode ficar esperando lei complementar. Então, vai fazer uma interpretação principiológica e vai definir que não precisa de lei complementar naquela tradição do final da Constituição no início da vigência da Constituição de 88, que considerou constitucional as contribuições sociais, mesmo sem lei complementar. Foi uma grande discussão, pasme, existia essa discussão, e tem autores que insistiram nisso mesmo depois da decisão do Supremo, né? Agora, o que cabe também aqui discutir é que, porque teve essa, eu vou te entregar a palavra, como teve essa atribuição de competência para o Supremo Tribunal Federal, dentro da tradição americana muito grande, que não tinha o Supremo Tribunal Federal assim, né? Os ministros, para fazer valer as suas posições durante o regime militar, eles tinham que se organizar para ser sempre unânime, porque se ficassem discutindo muito, quem perdia, ou se ganhava quem não se queria no Poder Executivo, para caçar era muito rápido. Então, tornou a Constituição começou o Supremo a definir o voto antes, e era muito comum, tinha um relator, voto com o relator, mas não tinha TV Justiça, né? Porque com a TV Justiça, parece que os votos também ficaram mais longos, tem gente que estuda isso, né? Então, tem outras coisas que também cabe a gente discutir, mas eu vou passar a palavra para a Manuela. Fala, Manuela. Oi, boa noite. Não, doutor, nessa parte da hermenêutica do direito, nem opino porque não sei colocar, mas a minha grande rejeição contra a reforma tributária não é só essas questões mais simples, né? Porque lá no passado também teve toda uma estruturação contábil da IFRS para as questões internacionais. Então, é falado de PIS e COFINS, não é nem área
municipal. Claro. Mas FPLS para o quê? Desculpa, essa sigla. para padronização das normas contábeis Ah, internacionais. sim, aquela de 2007. É isso. E aí, então, PIS e COFINS também é de exportação. E aí, com a atual situação da Argentina, será que vai continuar o Mercosul? Será que teremos essas questões assim para... São coisas que eu não entendo, mas que causam dúvida. E, principalmente, para mim, é como uma centralização pelo órgão federativo, onde tudo está sendo avalizado por eles. Assim, por exemplo, notas fiscais de prestação de serviço municipal, hoje, a partir do ano que vem, Simples Nacional também vai ser homologado pela Receita Federal. Uhum. E uma preocupação que eu já ouvi, que é muito mais fácil você constituir uma forma de tributo para que o repasse da receita seja controlada para quem você destina o quê, do que uma autonomia dos entes, né, dos municípios, do Estado. Eu vejo com uma certa centralização de poder, mas no aspecto tributário, assim. Então, eu ainda tenho minhas dúvidas quanto à reforma. É muito importante a sua dúvida, né? Muito importante a sua preocupação também. No início do Simples Nacional, eu participei de muitas bancas de mestrado, principalmente, na Universidade Federal de Santa Catarina, como membro externo, em que a dissertação chamava muito a atenção da questão da autonomia do município em relação ao Simples Nacional, que já havia sido constitucionalizado, né? E que isso ia prejudicar as empresas, etc, etc. Eu não sei se eu já disponibilizei para vocês, no Simples Nacional. Eu defendi uma tese no Supremo. Eu fui advogado da Federação Catarinense das Micro e Pequenas Empresas. Sempre me incomodou muito a questão do Simples Nacional, porque está escrito opção na Constituição. Então, em tese, as empresas poderiam optar pelo Simples Nacional. E as críticas eram que o Simples Nacional feria o Pacto Federativo. E aí o que acontece? A gente defendeu num artigo, e que acabou revertendo uma jurisprudência do TRF4, em que não existe liberdade no Simples Nacional. Porque o custo de compatibilidade no Brasil é muito alto. Porque o custo de contabilidade, que é justamente a sua preocupação das pessoas cumprirem as normas, né? E acabou que o Supremo reconheceu, eu queria imunidade total para as empresas, na exportação das empresas, eu defendi, né, imunidade total na exportação das empresas optantes pelo Simples Nacional. Mas a gente conseguiu o PIS e COFINS, o que demonstrou que o Simples Nacional é um regime de apuração. Agora, o Edinaldo está aí, ele pode explicar melhor que eu isso daí. Pode falar sem a câmera, Edinaldo, para você se sentir melhor. Você está no celular. Que é a questão técnica, né? Que ele já vivenciou, ele destacou para a gente. E essa representação no comitê do Simples Nacional acaba gerando exigências. Aí eu lembro do Detran, do gov.br.
E para você fazer uma defesa no Detran de multa, você precisa de um PhD. E o presidente sancionou há pouco, né, a Lei Nacional de Uniformização das Obrigações Tributárias. E, né, secretária? Ótimo, mas eu quero fazer funcionar a tecnologia, né, que é excludente. A tecnologia é excludente. E isso, aí eu concordo com a tua observação, entendeu? Mas em termos de arrecadação, o Budinal me corrige se estou errado, mas quando a empresa recolhe no banco, automaticamente vai para uma caixinha no Banco do Brasil e é repassado para os municípios, não é isso? E os municípios recebem o que é devido via Banco do Brasil. Agora, a centralização técnica, a autonomia municipal, vocês todos têm experiência nisso, né? A autonomia municipal me parece uma faca de dois legumes. Porque na medida em que se dá muita autonomia para o município, gerir o município fica mais difícil, porque ninguém gosta de pagar mais imposto, né, secretário? E vem o Ministério Público, a Coordenadoria da Ordem Tributária, que inclusive nos prestigia divulgando o curso, a coordenadoria, vem e notifica, olha, vocês não estão aumentando imposto nenhum de IPTU, nem atualizando a inflação, que é o que o Código Tributário autoriza, né? Então, não é incomum a gente ouvir falar os promotores, pô, mas ele não aumentou nada, como ele consegue viver tanto tempo sem aumentar? E às vezes o município se sente muito mais seguro fazendo, como se chama, consórcios, para justificar que aquilo precisa, o consórcio precisa para aquilo funcionar. Entendeu? Agora a Larissa, passar a bola para a Larissa. Obrigado, ainda aqui trazendo boa noite para quem eu não tinha falado ainda, mas enfim, o que me fez pensar enquanto Manuela falava foi justamente a questão da operacionalização disso, né? Do colocar em prática, que é o que a gente tem bastante dificuldade, é trazer do teórico para a prática, né? O que a gente vê muito no direito em relação a isso. Porque, às vezes, né, lá em cima, eu digo lá em cima, no caso, né, o Congresso Nacional, é muito bonito, né, do jeito que está se fazendo. Claro, a reforma tributária, ela é relevante, né, se a gente for pensar em relação ao ISS, o Brasil tem 5.000 e poucos municípios, cada município com sua legislação de ISS, né, e eu lembro na época que eu estava ali na Barra do Sul, antes da Manuela sumir, né, que eu tive que sentar a bunda na cadeira, literalmente, para estudar o ISS, porque, para mim, eu estava com muita dificuldade e eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Então, eu tive que sentar a bunda na cadeira para estudar. Foi ali que abriu o mundo. O direito tributário, para mim, já era maravilhoso, né? Mas, enfim, eu sou apaixonada. E daí foi que eu comecei a ver que aquilo ali, tipo, meu Deus do céu, como diz, né? O buraco é muito mais embaixo. E daí foi que aí eu lembro muito bem, assim, na época que tinha um escritório de contabilidade muito grande ali na Barra do Sul, grande relativamente em relação, né, à população. E eles não sabiam como trabalhar com ISS. E aí eu fiz uma planilha, fiz um resumo da lei ali, da 116 e tal, e cheguei a dar aula, literalmente, para os funcionários desse escritório. Eles sentaram na minha frente e falaram, você pode me ajudar? Eu disse, eu também não sei, mas eu tentei estudar, e aí eu fiz um resuminho e fiquei dando aula ali para eles de ISS. Agora, tu imagina a dificuldade que é. Tinha um funcionário que tinha 12 anos de escritório de contabilidade, e ele não sabia ISS.
Então, assim, você vê que é uma coisa complexa, e eu penso, né, a reforma tributária, ela é relevante, mas o que está sendo criado na prática, na teoria, ela vai ser totalmente aplicável na prática? Porque a minha preocupação em relação a isso, eu sou a favor da reforma tributária, mas desde que isso seja palpável, né? Que quando trouxer para a prática, isso seja de fato que simplifique e não que complique, porque eu acho que já é complicado, principalmente em relação aos municípios, né? Que foi o que eu consegui ter essa vivência. Mas eu sou a favor da reforma, mas ainda fica muito obscuro, alguns pontos muito obscuros, né? Principalmente enquanto o professor falava da questão da lei complementar, que a gente sempre fica esperando que venha uma lei para fazer aquela interpretação daquilo que é o geral, né? Que aí vem a lei para trazer para o específico. Então, pelo que o professor falou, não vai ter isso, né? Vai ter, não vai precisar tanta lei complementar, porque eu tenho precedente da jurisprudência do Supremo que se está na Constituição, base de cálculo e fato gerador, isso está na Constituição, o fato gerador ou hipótese de incidência. A hipótese de... É complicado esse aqueles, assim como materialidades, né, da Constituição, dessa parte, assim, da Constituição e do lançamento, para contextualizar, Larissa é o nosso primeiro lugar aqui do município. Ela assumiu... ela quem divulgou o seu curso. Município? É Balneário Barra do Sul, é do lado de São Francisco. Barra do Sul. E você também agora é a primeiro lugar aí, Larissa? Vocês trabalham juntas? Não, ela ficou de 2018 até 2023. E mediante tantas dificuldades do município, que é essa vivência que também acho que é o propósito de relatar. Claro. Antes eu trabalhava em recuperação de créditos federais e estaduais. E o que já é muito complexo, você fazer reconstituição de empresas de lucro real ou do ICMS, substituição tributária, né? Assim, só que o ISS, para quem está calçando o sapato, ele é mais complexo que a legislação federal. E assim, para um exemplo do que a Larissa comentou, e foi ela, obrigada, agora acho que de vídeo nós nunca nos tínhamos visto, mas temos um grupo de profissionais onde uma pessoa do interior de São Paulo, professor, comentou sobre a obrigação acessória, né? Um município lá, ele cancelou a GIA, o Estado não exige mais a GIA do ICMS. Eles estão sem saber o valor agregado para pleitear esse repasse para o município. Então, assim, uma obrigação acessória, e a Receita Federal não está disponibilizando da mesma forma que tinha o valor agregado ali do município e dos grandes empresários lá da cidade. Eles não estão conseguindo ter o valor agregado para pleitear essa repartição. Então, a complexidade disso tudo, que de uma obrigação acessória estadual, o fisco municipal fica sem perna para entender que valor ele pode pedir. Então, é o fisco estadual. Pode falar. Isso, é do ICMS, porque lá no ICMS, quando você preenche, você tem o valor agregado, né, da parte contábil ali, tem algumas informações específicas que tem que ser feitas. Aqui, salvo engano, é feita na DIF, não, fugiu agora, mas tem um anexo específico que é feito na declaração, e na DIME. Então, a DIME ainda existe. Mas aqui no estado, em São Paulo, não. Eu sei, porque é que
Não vale a pena discutir, porque ainda a DIME existe. E a DIME é repetida no SPED fiscal, no SPED contribuições, e assim, um simples cancelamento de uma obrigação acessória, claro que lá do estado de São Paulo, né, mas que se equivale à nossa DIME daqui, o município não tem mais a fatia do bolo dele na repartição de receitas. O fato é o seguinte, né? Que o município não tem a sua parte, aí como se resolveria isso? Isso deveria ser levado uma ação perante o tribunal, né? Do município contra o Estado. Agora, parece muito fácil, né? Dizer isso. Agora, duro é colocar o guiso no rabo do gato, parece a Assembleia dos Ratos. A rigor, deveria ser discutido isso. Uma ação judicial. Entendeu? Mas mesmo que seja MS, o tempo de decisão Não, para não é ter a MS, informação... é uma ação de Não, constitucionalidade, né? mas que seja um método mais célere, o município fica aí meses sem a repartição. E municípios que dependem dessa receita faz o quê? Aí, secretária, qual a sua posição aí? Aí é experiência. Aí é para isso que existe reunião virtual, não aula. O que lhe parece? É só abrir o... De alguma forma, o Estado tem que saber, né? O valor agregado para estar repassando esse percentual para o município. Impossível isso. É sobre a DIME, se ela é necessária. Não pode fazer automático isso? Mas o Estado tem que disponibilizar a ferramenta. Entendi. Se o Estado não disponibiliza a ferramenta que ele precisa para ter a informação, não tem como. O município tem as suas ferramentas de controle. Só que, ao mesmo tempo, o município não controla a parte do ICMS. E isso é uma questão em Santa Catarina. É isso. Ah, tá. Entendi. Mas nos demais estados tem. também tem. É o mesmo critério, é a GIA, né? Rio Grande do Sul era a GIA, que era para ser substituída pelo SPED, mas existem as mesmas informações nas duas declarações, nas duas obrigações acessórias, onde uma contempla uma coisa e a outra Sempre não... Sempre em São Paulo, já no papel se fazia esse valor agregado. Todas as empresas tinham que declarar quanto entrava e quanto saía, e os municípios faziam auditoria desse documento. Eu acredito que tinha feito certo para o município receber certo. Eu até acredito que com o incremento ali do SPED estadual, né, do AFD, do ICMS, ali o Estado vai ter as informações. Aí eu talvez dispensa a GIA ou a DIME, nosso caso aqui é DIME. Veja, né? Aí isso é alguma coisa que vai ser curioso o ano que vem, né? O ano que vem são eleições. Sim. Então, quer dizer, a reforma tributária deve entrar em 2026. E os municípios, a próxima gestão começa em 2025, vai pegar a entrada em vigor da reforma e 2 anos diferentes. Então, são coisas que precisa ver. Eu acho que tudo agora tem que se verificar em que medida isso se compatibiliza com a reforma. Eu queria saber, isso é uma questão muito nossa, né, de Santa Catarina, né? Que é uma dificuldade muito grande esse relacionamento, né, nessas questões, né, de participação do município, já não vem de agora, né? Questão de Itajaí, que recebia muito ICMS, mas era exportação. Então, são questões assim que
Não é verdade? Mas Santa Catarina eu vejo bem avançado até nesse Não, controle. sempre é. Não, o controle é perfeito. A questão é justamente explicar os repasses, o porquê, como alterar, me parece, né? O próprio repasse dos royalties também, que vem desse valor agregado estadual. É Também? sofrido. Tá, tá. Olha, são questões que a gente poderia colocar isso num fórum em administração tributária. Eu vou alterar o fórum do tópico administração tributária, para a gente discutir um pouco da relacionamento com o Estado, como tem sido o relacionamento do Estado para receber a parcela. Aí vamos ver como as pessoas participam. A ideia é sempre essa do curso, né? De suscitar questões e a gente possa trocar experiências, né? E aí provocar pessoas que vão participar, trazer as experiências, né? Eu não tenho outra saída. A não ser eu trocar ideias, né? Sim. A melhor solução nessas questões seria formar fóruns de discussão periódicos entre administrações tributárias municipais, em que se discutisse isso, inclusive virtualmente. Mas aí é uma iniciativa que precisa ser bem estudada, né, secretária? Isso daí precisa Sim. ser feito com cuidado, com coordenação, né, diferente, num âmbito como a gente faz acadêmico. Mas fica a ideia. Ninguém aprende, ninguém descobre sozinho. Me parece que tudo fica muito isolado, né? As pessoas ficam muito isoladas. Não é, Larissa, Manuela, secretária, não é? As pessoas ficam muito isoladas, precisa ser criados fóruns, né, para as pessoas discutirem. E é evidente que com a reforma tributária isso pode complicar, não tem dúvida nenhuma. Porque aí cria um órgão, comitê gestor, vai ter um período de transição de 2026 a 2036, vai pegar o bem no meio das administrações municipais e vai ter que conviver com 3 sistemas. O do novo, né? O ISS, ICMS que está saindo, e ISS, mas só que os sistemas têm que conversar. E outra grande preocupação, eu acho que a gente deve levar em conta e deve haver mais comunicação, assim, vai se criar um comitê gestor. Esse comitê gestor, pelo que eu entendi, vai ser representado pelas 13 maiores cidades. Não, 14 maiores. Vai ser, até agora vai ser assim, 14 as maiores. Sem dúvida nenhuma, já se sabe quais são vão ganhar. Vamos discutir. Aí, E 13, assim, as 13 vão ter que representar pelo menos 50% da população brasileira. Aí nós, pequenos, não vamos ter participação. O que vai ser curioso, sabe, secretária, vai ser uma releitura um pouco do que aconteceu em 88. Aí eu vou chamar a atenção. O município não era ente federativo. Então, me parece que os municípios vão ter que se articular, as regiões metropolitanas, inclusive, para ter alguma voz. E não vai ser fácil, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Vocês lembram do Simplifica Já, né? Lembra para a campanha do Simplifica Já? Vocês lembram que era só um jurista que defendia o Simplifica Já? Quando aparecia Simplifica Já, era só ele. A gente chegou a trazer ele num congresso de administração tributária aqui. É o Alberto Macedo. Sinceramente,
O Alberto Macedo, eu atribuo... Vocês sabem de quem eu estou falando, né? O jurista, o Alberto Macedo. Falava do simplifica. Eu não sei se alguém está presente e lembra do Alberto Macedo, se manifesta no chat. Eu sei que ele defendia que... Aí, o Demir Roden, quase todas as informações constam na EDF e nas notas eletrônicas. Ele está falando que o Jimmy não precisaria, né, Alberto? Lamento aí ter demorado aí para ver a sua. Tranquilo, Edinaldo, fica tranquilo. Você está sempre presente. Se você tiver alguma observação no que se discute, por favor, só coloca no chat que está tranquilo. O Edinaldo se preocupando em... O Noelso pede perdão, mas está, enfim, voltando. O Simplifica Já, né, secretária, lembra que ele defendia a continuidade do ISS? Ele dizia que o problema era o ICMS, não era o ISS. E que o ISS podia ser coordenado no Brasil inteiro. E ele acabou não sendo bem sucedido. Mas ele tem uma diferença. Ele é auditor fiscal do município de São Paulo. Mas não só além da competência dele, auditor fiscal, ele é fuzileiro naval. Eu conheci ele. Conheço ele. Eu já brinquei com ele várias vezes. Falei que ele foi fuzileiro naval mesmo, em campanha, da ONU, na África, etc. E ele tem uma capacidade de realização brutal. Então, ele defendeu o Simplifica Já sozinho. Talvez o Simplifica Já fosse a melhor transição para o IBS. Não negligencio que muito do Simplifica Já vá para o comitê gestor. Mas agora, o que acontece? Deliberações que têm muitas pessoas são, ao mesmo tempo que são sólidas, elas sempre têm contradições e diferenças, né, Jaina? Para a gente se coordenar até em partido, você tem que considerar diferenças para manter tudo andando, né? Não é mesmo? Tudo, tudo. Então, porque tem que ter cada vez mais pessoas, né? Tem que coordenar um outro. A pessoa é bem coordenado. Mas, para se manter as estruturas, a gente tem que se coordenar e nem sempre aquilo que sai é o que a gente gostaria que seria o melhor. Então, o próprio API, que a gente já teve contato com o pessoal do CCIF, ele falou várias vezes. Ele falou que não era, o API não era, o que resultou na reforma não era exatamente o que o CCIF produziu, né? Claro que você tem pessoas aí da reforma tributária que fizeram a diferença. Aquela jurista, a Marina, eu esqueci o sobrenome, mas a Marina, vocês procuram fácil, que ela está no Canadá, sem dúvida nenhuma, ela teve um grande papel na reforma tributária, na formatação macro da reforma. E tem a experiência do Canadá. E também não esqueçam uma coisa, né? A reforma, sem dúvida nenhuma, coloca o Brasil na rota do investimento internacional, porque o mundo já não é mais um mundo de 20 anos atrás. As empresas estão preocupadas em investir na China. As empresas. O mundo está preocupado em investir. As europeias, com certeza. Olha os investimentos de Volkswagen. Outra coisa, Manuela, você colocou a preocupação do Mercosul. Continua o Mercosul, só que qualquer integração... A Europa teve muitas idas e vindas até chegar no euro. E assim mesmo, a Europa com o euro sempre está um ponto de acabar tudo. A Inglaterra saiu do euro. Agora, a Argentina, mesmo que queira
com certeza, pode ser que não se tenha um euro no Mercosul. Não vai ter. Mesmo porque dizer que vai ter uma moeda do Mercosul, vai só poder gastar com o Brasil e a Argentina, não interessa. Ou com a Venezuela, ou com o Paraguai, com o Uruguai, não interessa. Agora, a área de livre comércio, pelo menos o Mercosul, permanece. E as empresas, né, automobilísticas, enquanto tiverem interesse nessa relação, vai permanecer, porque se o Mercosul não funciona em nada, ele pelo menos funciona para as empresas automobilísticas. A Ford foi para a Argentina. Sem dúvida que a questão tributária pesou. Por quê? Porque os incentivos fiscais, como foram dados para as empresas estrangeiras, olha o que aconteceu com a Michelin no Rio. Vira até exemplo, você não sabe? Ela recebeu um incentivo fiscal de um governador por portaria, ignorando a lei. Uma pessoa entrou com uma ação popular contra o governador, contra o Poder Executivo, ganhou. E agora a Assembleia Legislativa do Rio teve que votar aí um parcelamento, se não me engano, de 300 anos para manter a Michelin. Quer dizer, isso tudo faz perder a credibilidade. Então, o imposto no destino já é um passo importante, entendeu? De eliminação do... Agora, a operacionalização que vocês estão trazendo, sinceramente, é uma questão que precisa ser voltada a discutir, precisa ser descoberta alguma forma dos municípios discutirem mais isso, uma aproximação com o Estado, isso a gente tem que estudar, é que bem no meio da administração, próxima administração municipal, aí o município, sim, vai ter que conviver com as próprias realidades. Eu vou abrir um fórum, vou procurar dar maior divulgação possível do fórum, na troca de experiências das administrações tributárias municipais, estaduais dos estados, na repartição do ICMS, na apuração do ISS, e é um fórum que eu abro a semana que vem. Então, eu vou pedir mais uma vez para todos vocês. Utilizem o empenho do WhatsApp e participar, incentivar a participação nos fóruns, porque é outra forma. Quando se encontram outros homens, entre homens é uma coisa. O Flávio Rivelli quer entrar no grupo do WhatsApp, está aqui no nosso chat. Mais um... Flávio, passa o teu WhatsApp. Quem é administradora? Manuela. Jaina é administradora. Jaina? Todos, eu acho que todos ficaram como administrador. Os que não ficaram, talvez é só por falta de fazer. Jaina, você põe o Flávio? Ponho. Uhum. Então, eu já estou copiando aqui o número. Jaina em fazer essas coisas funcionar rápido é com ela mesma. Jaina, bate pronto. Então, aprendi com a política. Claro! Né? É por isso que eu estou chamando muito a atenção, que a gente tem o grande desafio aí, viu, Jaina? Eu acho que é alguma coisa que também a gente tem que discutir. E sem demérito algumas, os nossos gestores poucos entendem do direito tributário. Mas aí que está, né? Várias exceções. Mas isso a gente é ciente. Agora, qual é o que a gente pode fazer? É disseminar isso. Então, essa reunião, eu acho que pelo que a gente está, as experiências que vocês trouxeram, as preocupações, eu vou colocar no meu LinkedIn. Eu sugeriria que vocês colocassem, eu vou fazer pública, e aí quanto mais, na próxima reunião, mesmo gente que não está inscrita, que quiser entrar, a gente coloca, para fechar o curso, para reabrir ele para 2024, que o programa continua.
Então, a gente já vai para o 11º ano de curso. Tá bom? Todos. Ah, sim. O Nelson está falando de um curso de direito eleitoral. É o que eu falei no início. Gostaria de falar de muita coisa, mas muita coisa me interessa, mas o tributário me escolheu, não fui eu que Gostei. tudo. Legal. Boa noite, Tá até. bom, Tchau para legal, todo muito mundo aí. obrigado para todos, viu? Tchau, Boa tchau. noite mesmo. Boa noite, boa noite. Boa noite, Jaina. Boa noite. Boa noite, Marta. Beijão. Para todos. Noelson. O problema é que os políticos eles não precisam saber direito. Quem tem que saber direito é a gente explicar para os políticos. Felizmente, a decisão política não é técnica, senão teríamos mais problemas. Olha, se a maioria da discussão aqui não foram técnicos que se meteram em discussão política. Tenho quase certeza. Quase certeza. Né, Flávio? Flávio ligou a câmera, se quiser aí falar alguma coisa, eu permaneço. Ô, professor, porque o sinal tá ruim, a internet está picando muito, né? Então, para não ficar pegando outros, diminuir o fluxo dela um pouquinho. Mas eu estou gostando muito, tá um prazer participar do curso, do grupo. É muito legal, eu sou de Lavra, sou fiscal de rendas, e atualmente eu sou controlador geral do município. Então, assim, Poxa, que legal! Olha, traz a experiência de Minas Gerais. Os meus grupos aqui. Isso é fundamental. Você deve ter muitos importantes, né, secretário? Secretária, não é? Muito obrigado por ter vindo participado, secretária, até agora. É uma honra. Secretária Adriana aí está voltando de viagem e certamente também vai fazer eco a essas nossas preocupações, né? Obrigado, pessoal. Boa noite. Muito obrigado, Flávio. Boa noite, secretário. Obrigado.